Olá, me chamo Suede Clopati e hoje eu vim trazer uma linda história para você, uma história muito conhecida, a história da mulher do fluxo de sangue, que eu preparei com muito carinho para você, mas uma história cheia de fé, cheia de esperança e determinação. Essa história da mulher do fluxo de sangue está em Lucas 8:43, que fala assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava todo o seu dinheiro com os médicos, e nenhum deles conseguiu lhe curar. Chegando por trás dele, tocou na orla das suas vestes e logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem é que te tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. É isso que Jesus quis falar. Um poder que não existe outro igual. Aquela mulher, a Bíblia relata como uma mulher do fluxo de sangue. Mas na verdade, não era bem uma mulher, era uma criança. Era uma menina que entre 10 a 13 anos, 13, 14 anos, teve o seu primeiro fluxo de sangue e que não estancou. 12 anos se passaram e essa menina nesse sofrimento. Naquela época, relata a Bíblia, que quando uma mulher estava com um fluxo de sangue, chegava aquele período dela, naquela determinada data do mês, ela era retirada de casa. Porque durante aquele tempo que ela estivesse com aquele fluxo, ela era conhecida como impura. Impura, ela era. Ela era simplesmente impura, suja, podre, excluída, separada da família, seja lá como você queira imaginar. E era uma menina. A Bíblia fala de uma mulher, mas pelo que a gente vê, o que a gente começa a ver verdadeiramente da história, era uma menina. Era uma menina que estava na fase da adolescência. Foram 12 anos de sofrimento. Foram 12 anos ela afastada da família porque aquele fluxo não estancava. Porque aquela menina não ficava boa. Foram 12 anos impura. 12 anos sem poder chegar perto de ninguém. Quando eu fecho os olhos e fico pensando assim, quando ela queria sair, ela saía escondido. Porque ninguém podia chegar perto dela porque ela estava impura, suja, podre. Poderia contaminar alguém. Esse era o pensamento do povo daquela época. Aquela menina, ela não podia casar. Aquela menina, ela não podia sonhar em ter um esposo. Ela não podia ter filhos. Ela não podia chegar nem perto das pessoas. É como muito de nós somos tratados hoje. Aqui em Portugal, a gente vê muito isso com os brasileiros. A gente vê muito isso com os brasileiros, com os imigrantes. A gente vê muito isso. E hoje eu estava lendo essa história e lembrando. Que história que se repete também hoje. Mas nós não devemos baixar a cabeça para esse tipo de pessoas. Então aquela menina ouviu falar de um Jesus que curava, um Jesus que salvava, um Jesus que libertava, um Jesus que veio para dar sua própria vida pelas nossas vidas. Aquela menina viu falar de Jesus e teve uma fé tão grande que ia ser curada, que eu vejo ela fraca se rastejando no meio daquela multidão. A palavra diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus. Ela tocou na orla lá embaixo. Provavelmente de tão fraca, de tão doente, ela devia vir se rastejando.
Mas mesmo assim, ela sabia a direção que ela estava tomando. Ela saiu para ir buscar a sua cura. A fé dela foi tão grande, o desejo dela ser curada, a fé dela de ser curada foi tão grande que Jesus sentiu poder saindo de dentro dele. E ali a menina relata, já é uma mulher, 12 anos depois, já é uma mulher, já, entre 22 a 26 anos, né? A Bíblia relata que foi 12 anos de sofrimento, né? 12 anos ela esperando por esse momento, né? Então ali ela para Jesus e tem a coragem de dizer que foi ela que tocou, mas que dentro dela ela já estava curada, ela já sentiu que o toque, né, que o poder de Jesus, que a sua fé nele a tinha curado. E isso é que nós devemos fazer. É mesmo que a gente esteja abalado, mesmo que estejamos fracos, mesmo que dentro de nós achamos que não vamos ser curados, que aquilo não vai acontecer, nós temos que falar. Jesus quer ver de você ação. Jesus quer ver de você coragem. Jesus quer ver em você fé. Se você não tem fé, mas você corre atrás, você consegue. Jesus, ele é tremendo, porque a fé sem ação não é fé. Mas se você tiver a coragem, a determinação de correr atrás, a fé se une a você. Porque a fé, junto com a força de vontade, ela provoca o milagre. E foi aquilo que aconteceu com aquela menina. Não teve sofrimento, não teve fraqueza, não teve imundícia, não teve exclusão que fizesse com que ela parasse de pensar, parasse de crer que se ela fosse tocar naquele homem, ela seria curada. E ela foi, e ela conseguiu. Há um tempo atrás, eu tinha 40, muitos anos. Há um tempo atrás, eu tinha 40 e eu não tinha 45 anos ainda. E eu era acometida desse mesmo mal. E eu fui chamada na igreja onde eu me congregava para fazer uma reflexão. E eu estudei essa história e fui e fiz um voto ao Senhor antes de sair de casa. Pai, quando eu terminar de fazer essa reflexão, de falar da tua palavra, de levar a tua palavra, eu serei curada. E eu fui curada. As minhas filhas sabem do meu sofrimento. Eu não tinha problema nenhum. Era só um fluxo que não estancava. As minhas filhas lembram do meu sofrimento. Eu cheguei a usar fralda. Eu usava fralda durante o tempo 6, 7, 8, 15 dias que eu estava acometida desse mal. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me curou. Mas eu fui com uma fé tão grande no dia daquela reflexão, falar a respeito dessa história, que toda vida que eu falo dessa história, eu fico comovida. Eu sou tocada por ela. Porque foi tremendo o que Deus fez comigo, porque era um sofrimento muito grande. Sem falar das vergonhas que a gente passa. Quando eu estava nessa situação, eu não saía de casa, porque não tinha como. Lá em casa todo mundo sabe dessa história, os meus filhos sabem dessa história, os meus vizinhos, as minhas vizinhas sabem dessa história, porque era horrível, era um sofrimento, e sem falar das vergonhas que eu passava, né? Porque muitas vezes eu não saía para nenhum canto, porque não tinha como. De tão grande era a enfermidade.
né? E para a glória do Senhor Jesus, como eu não tinha problema nenhum, né? Era só um fluxo que não estancava. Eu fui curada, mas depois, um dia já, há muito tempo eu já aqui, morando aqui em Portugal, e eu fiz uns exames e o médico só me elogiou. Disse que tudo meu estava limpinho, perfeito, tranquilo. Perguntou até se eu tinha tomado reposição hormonal, porque ele disse, está tudo nos conformes. Então eu sabia que aquilo ali, eu precisava apenas de um toque do Senhor Jesus. Apenas um toque, apenas um passo de fé, apenas uma busca. E eu tive a certeza naquele dia, porque eu tenho hoje 52 anos e eu não sinto nada. A honra e glória do Senhor Jesus. Em relação a isso, eu não sinto nada. E eu louvo ao meu Deus por Ele ter me curado e por eu estar aqui até hoje firme e forte na presença dEle. E eu espero que essa história tenha sirva de algo para você, para lhe ajudar em alguma coisa. Que Jesus lhe abençoe. Comente, compartilhe, dê o seu likezinho aí. Talvez alguém esteja precisando de ouvir essa palavra e que você, junto comigo, seja mensageiro dessa história. Porque quando você comenta, quando você compartilha uma história dessa, você está ajudando outras pessoas a ouvir o mesmo. Tem tanta gente que precisa de ouvir a palavra, tem tanta gente que não chegou, que não tem nenhuma Bíblia em casa e queria ouvir essa palavra. E quando Jesus toca no coração de às vezes é do filho que está com um celular e diz assim, olha mãe, que palavra linda. Muitas vezes a mãe não tem acesso ao telefone, mas o filho tem. E está aí o compartilhamento, e está aí a busca, e está aí a cura, e está aí os milagres, e está aí a grandeza de Jesus, que foi e será grande e maravilhoso por toda a vida. É só você buscar que você encontra. Guarde dentro do seu coração. Fica na paz, fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.